Oi, gente, tudo bem? É a Kátia aqui da Terapias Expandes. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre as Ordens do Amor, do Bert Hellinger. Ele tem um livro que chama As Ordens do Amor, que fala das principais leis da constelação familiar, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Então, o que seria o pertencimento? A família é um sistema, como se fosse uma corrente, ela não pode se quebrar. Ninguém pode sair, ninguém pode ser expulso dessa família. Quando uma pessoa sai ou é esquecida, é como se fosse um excluído e ela precisa voltar. O sistema não aceita a exclusão, ele tem que voltar com aquela pessoa que saiu. O que seria um exemplo disso? Abortos muitas vezes são excluídos. Tem gente que acha que aborto não é nada, mas é um filho, né? Ele tem que estar ali, ele tem que ser honrado, ele tem que ser olhado. Crianças pequenas que morrem. É muito sofrido ver um pai, uma mãe perder um filho pequeno, principalmente criança. Então, antigamente acontecia demais isso. As pessoas tinham 20 filhos e morriam. Tinha o tal do mal dos 7 dias. Era muita criança que morria. E aí, às vezes, era tanta dor ali e a mãe perdia o filho, dali a pouco já tinha outro na barriga, ela já estava com outro filho no colo. Ela não tinha tempo de chorar aquela criança perdida. E aí eles tinha-se o hábito de às vezes nem falar mais, não se falava, não, é como se não existisse. Por quê? Porque se for falar eu vou sofrer. E muitas vezes tem muita gente que tem problema com as mães. Por quê? Porque aquela mãezinha ali, ela teve aquele filho vivo depois de um que morreu. Quando o vivo chegou no colo dela, ela não tinha condição de olhar para o vivo, ela estava olhando para o morto ainda, sabe? Então, assim, ela não conseguia ver o filho, porque ela estava com o coração dilacerado pela dor. E isso, muitas vezes, fazia com que as famílias não citassem esses filhos mortos. Aí chegam os netos e tal, eles nem sabem que aqueles tios existiam. E aí são excluídos também, por amor, mas são excluídos. Tem aquelas mulheres que engravidavam solteira antigamente, os pais não aceitavam de jeito nenhum. E aí você não faz parte mais da família, vai pro convento, vai doar essa criança, nunca mais volta. Ou vai para um lugar pior ainda, né? E aí a pessoa some, a criança some, ninguém sabe mais daquilo, aquilo é omitido, aí vem filho, vem neto, nem sabe da existência daquela pessoa, é outro excluído. Então, o que acontece com os excluídos? Eles causam sintomas e repetições. Você pode fazer uma constelação e incluir os excluídos, ou pode acontecer essa inclusão pelo sofrimento dos descendentes, pela repetição. Às vezes, uma família onde uma mulher foi excluída porque ficou grávida solteira, começa a aparecer aquele monte de mãe solteira na família. Aí uma tia lá lembra daquela história e fala assim: gente, mas essa família nossa tem mãe solteira demais. Lembra daquela moça, daquela fulana que o vô, que ficou grávida, o vô mandou pro convento, ninguém nunca mais viu? Aí ela trouxe aquela pessoa de volta, é como se aquela pessoa fosse reincluída na família, quando ela é lembrada por algum membro. Quando numa constelação uma pessoa é incluída por uma pessoa qualquer, é como se ela estivesse sendo incluída pela família inteira também, ela resolve aquela situação. Às vezes acontece, por exemplo, uma criança que morreu, vamos pôr, picada de escorpião, né? Lá na roça e não tinha jeito e morreu, ninguém nunca mais falou naquela criança, ninguém lembrou daquela história, acabou. Aí vem um neto lá, que acontece essa infelicidade, é picado de escorpião e mesmo tendo tudo que a gente tem hoje, o menino morre. E aí no velório, lá todo mundo chorando, vem uma tia e fala assim: gente, vocês lembram daquela menininha, filha da avó, que foi picada de escorpião e morreu? Ah, nem sabia disso, não lembro disso. Teve isso? Teve. É a segunda vez que isso acontece na nossa família. Incluiu a menininha, a excluída. Então, é pela dor, pelo sofrimento. Por isso que não pode haver exclusão, porque o sistema não tolera exclusão. Ele traz de volta a pessoa de qualquer jeito, né? Então, assim, a gente não deve excluir nada nem ninguém. Mesmo aquelas pessoas que a gente não consegue conviver, porque família, às vezes tem umas pessoas que não dá muito para conviver. Mas, assim, às vezes você tem um irmão que não dá certo de jeito nenhum. Ok, não vou ficar chamando você para tomar café da manhã na minha casa, chá da tarde, almoço, não tem jeito. Mas continua sendo irmão.
Não exclui, não fala, esse aí não é meu irmão, não faz parte da minha família. Não, ele é seu irmão sim, né? Então isso é o pertencimento. Vem a hierarquia. O que é a hierarquia? Os grandes são os mais velhos, os que chegaram primeiro. Os avós são os grandes, depois vem os pais, depois vem os filhos, depois vem os netos. Num casamento, por exemplo, o cara foi casado 3 vezes. A primeira esposa é maior que a segunda, que é maior que a terceira. Por quê? Porque se não tivesse dado errado com a primeira esposa, a segunda não teria aparecido. Os filhos da segunda não teriam nascido. Porque se a primeira esposa tivesse sido a única, não haveria espaço para a segunda. Se tivesse dado tudo certo com a segunda, não haveria espaço para a terceira. Então a segunda e a terceira tem que olhar para as primeiras e dizer muito obrigado, graças ao que você sofreu e que deu errado, eu pude construir uma família com o seu ex-marido. E a constelação a gente não usa muito o termo ex, não. Nem aquela história assim, a falecida. Não. É a primeira mulher do meu marido. Ou usa o nome. Seja respeitoso. Porque você não sabe o que aconteceu lá. Não exclui, respeita, né? E honra essa pessoa. Respeita ela como primeira esposa e peça que ela te respeite como a esposa atual. E os filhos da mesma forma, respeita os primeiros filhos, os filhos do primeiro casamento como os primeiros, e os primeiros te respeitam como os filhos do segundo, né? Mas com há uma hierarquia, os primeiros são um pouquinho maiores. Por que os primeiros filhos são um pouquinho maiores? Porque eles ensinam os pais a ser pais. O segundo filho chega, a mãe já sabe melhor lidar, o pai já sabe melhor lidar com aquele filho, já tá mais... assim, já pegou uma cancha de lidar com criança, entendeu? E às vezes os mais velhos ajudam a criar os mais novos, né? Então eles têm tem que haver uma hierarquia aí. Eles não são tão maiores como os pais, mas tem sim uma hierarquiazinha, né? Nas empresas, por exemplo, às vezes entra um gerente novo e tem um faxineiro lá de 30 anos. Esse gerente tem que honrar a história desse faxineiro na empresa. Não dá pra chutar a porta, mandar o cara embora, falar, você faz tudo errado e tal. Acabou de chegar, não sabe nada da empresa. Aquele cara lá, tá lá, tem 30 anos, sabe tudo. Pode até mandar embora, dependendo da situação, mas tem que honrar a história dele na empresa. Tem que honrar a história do fundador da empresa, né? Às vezes as empresas vão passando de pai para filho, então tem sempre que estar honrando quem fundou, quem começou o negócio. Né, porque eles são maiores. Isso é hierarquia, né? E aí vem o equilíbrio entre dar e receber. Esse equilíbrio ele tem que ser entre os iguais, entre marido e mulher, irmãos, né? Claro que respeitando quem chegou primeiro e tal, entre sócios, né? Tem sempre que dar na medida do que o outro pode retribuir. Eu não posso dar para o outro o que ele não tem condição de me retribuir, senão eu estrago a relação. Eu dou o que ele pode me retribuir, eu dei, ele vai e me retribui. Então, por exemplo, num casamento, tá tudo bonitinho, tá lindo, maravilhoso lá. Às vezes, um ganha mais que o outro, mas um respeita e eles dão na medida do que podem, um valoriza o que o outro dá, tá tudo certo, isso não desequilibra um casal. Mas às vezes algumas coisas podem desequilibrar. Por exemplo, uma traição. Tá tudo bonitinho, o homem ou a mulher trai. O traidor cai, fica como o mal, e o traído fica cá em cima, é a vítima. O casal se perde. Acabou? Não, pode ser que tenha conserto. Como? Quem foi traído tem que dar um castigo no traidor. Mas não pode ser na mesma moeda. Não na traição. Um exemplo disso, por exemplo, eu constelei uma pessoa uma vez que me falou que o pai traiu a mãe. Numa cidade pequena, a mãe pegou e fez o seguinte, ela fez um jantar, chamou todo mundo, assim, as famílias envolvidas, e aí no meio, o marido lá sem saber o que estava acontecendo, aí de repente no meio do jantar, ela bate lá na tacinha e chama a atenção de todo mundo e fala, bom gente, eu agradeço por vocês estarem aqui e tal, mas hoje o motivo desse jantar é que eu queria contar para vocês que o meu marido me traiu. Com fulano, não lembro se falou o nome, sei lá, contou a história um pouco e falou, bom, e aí agora a gente vai ter que resolver isso, não sei se a gente vai continuar junto, mas eu queria comunicar a vocês que são os meus amigos, são a minha família, que tá acontecendo isso. E aí pode ser que a nossa família mude ou não sei o que vai acontecer, mas agora vamos curtir o jantar.
Quer dizer, ela deu troco no cara no salto alto e a cara dele caiu no chão, né? Literalmente. E aí ele ficou super arrependido e super mal na história, né? E o que ele fez? Ele parou com a traição e ele procurou compensar essa mulher, ele procurou equilibrar de novo a relação, ele foi agradando essa mulher e ela foi aceitando, já até que eles recuperaram o equilíbrio. E segundo esse rapaz, eles são um casal hoje que se dão muito bem, apesar de ter havido isso. Quer dizer, equilibrou de novo, apesar de ter havido uma traição, né? Então, há formas de reequilibrar uma relação, né? Por exemplo, entre pais e filhos, o equilíbrio é diferente. Ele é na vertical. O pai dá, o filho recebe, passa para a vida. Passa para a família que ele vai criar, para os filhos que ele vai ter ou para os projetos. Ele não tem que devolver para os pais. Por quê? Não tem como devolver. Como é que você devolve vida para o seu pai, para sua mãe? Não tem jeito. Entendeu? Então você deve cuidar sim dos seus pais, mas sem perder a prioridade na sua vida, no que você está construindo, na sua família atual. Então, se, por exemplo, você é casado, tem filhos, aí a mãe fica doente, você não vai pegar a sua malinha e vai lá para casa da mãe cuidar da mãe, fica lá 6 meses e não olha mais para sua família. Isso é antinatural. Então, você tem... Porque se acontece o que é natural, que é a mãe morrer, a hora que você volta, seu marido já tem outra, seus filhos estão perdidos. Sua vida não é a mesma mais. O que você tem que fazer? Você tem que conciliar as duas coisas. Eu vou cuidar da minha mãe, vou dividir com os irmãos, vou contratar um cuidador para me ajudar, vou levar minha mãe na minha casa, alguma coisa desse tipo. Mas eu não posso perder o foco da minha família de preferência, que é a minha família atual, meu marido e meus filhos, ou o meu trabalho. Eu vou cuidar, mas eu vou cuidar dela e de mim e do que eu estou construindo. É essa que é a forma equilibrada de tratar com os pais quando chega esse momento que a gente tem que cuidar deles, né? Porque a gente não tem que devolver para eles o que eles deram pra gente, não tem como devolver para os pais, né? A gente tem que pegar o que a gente recebeu deles e passar para frente. É dessa forma que a gente equilibra a relação dos pais, tendo uma boa vida. Né? Então aqui eu falei sobre as 3 leis, eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu pode perguntar aí, pode comentar que eu respondo depois. Sigam aí o canal, deem seu joinha, se inscrevam, né? Aperta o sininho. De vez em quando eu venho aqui falar sobre constelação com vocês. Um beijo.